Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Cristina é escritora, poetisa e assistente social. Natural de Paraisópolis, em Minas Gerais, chegou aqui em São José dos Campos com 3 anos de idade e morou em Santana com os pais e mais 9 irmãos. Ao todo, são 49 livros publicados, entre obras individuais e coletâneas. O destaque são para os livros infanto-juvenis e títulos em braille. A gente conhece agora um pouquinho mais deste trabalho. Com a palavra, Cristina Hernandes. Como foi a sua infância e sua vida em São José dos Campos? Então, eu sou de uma família mineira e, como todo bom mineiro, tem muitos filhos. Eu sou a 5ª filha de uma família de 10, então sou eu e meu irmão que somos, que estamos ali. E eu vim com 4 anos de idade e assumi São José dos Campos como a minha cidade, porque, infelizmente, em Minas Gerais eu fiquei pouquíssimo tempo. Minha infância foi muito boa, meus pais sempre foram ótimos pais, meus irmãos também. Nós não, apesar de 10 irmãos, nós não brigávamos, parece até que é uma mentira, mas não é. Os meus avós maternos moravam com a gente, então eu acho que talvez por serem muitos adultos tomando conta de muita criança, deu certo e nós então sempre fomos irmãos muito bons e uma família, muito feliz. O que te motivou a ser assistente social? Eu sou assistente social, eu fiz serviço social quando ainda em Taubaté não existia a Unital. Era uma faculdade de serviço social, muito boa por sinal. E eu comecei a exercer minha profissão de assistente social na prefeitura e fui funcionária pública, me aposentei agora há 4 anos. E a minha carreira literária, do ponto de vista de iniciar a carreira, ela não teve a ver com a minha profissão. Eu tive o gosto pela leitura, pela escrita, por causa do meu avô materno que morava com a gente. Ele era um grande leitor e ele lia histórias para os meus irmãos e para mim todas as noites, ou com bastante frequência. Então eu tenho certeza que foi isso que me motivou, a gostar de ler, a gostar de escrever, e aqui estou eu, escritora há algum tempo já. Como a literatura passou a fazer parte da sua vida? A literatura ela sempre esteve na minha vida, porque meu avô incentivava muito que nós lêssemos e eu sempre gostei de escrever. Eu, quando criança, eu gostava de cantar, Eu fui cantora, participei de concursos tal, na infância. E aí eu inventava as letras das músicas. Então, na verdade, já eram histórias cantadas. Conforme eu fui ficando com mais idade, porque eu não posso falar que eu cresci, mas com mais idade, eu então comecei a escrever poesias, como toda criança faz, adolescência e tal. E continuei. Depois me casei, me afastei um pouco por causa de filhos, aquela correria e tal. E depois, sem querer, absolutamente sem querer, eu escrevi uma história, que foi a primeira, que foi o Minguinho. Que a história, os personagens são os dedos da mão. Então essa história ela surgiu meio que por acaso, eu não sabia nem que era uma história infantil, mostrei para um editor que na época tinha uma editora aqui em São José, hoje não tem mais, e nós acabamos lançando o primeiro livro, que foi o Minguinho. E depois que a gente faz um primeiro livro, o escritor, você fica com aquela necessidade de dar continuidade. Sempre surgem histórias, sempre surgem novidades, enfim. Então a fantasia, ela permeia de uma forma muito grande, na minha mente, na mente de todos nós. E cada um de nós aproveita da forma como tem mais simpatia por isso, E no meu caso, foram as histórias. E inicialmente, só histórias infantis. Atualmente, eu já escrevo contos, poesias, crônicas, histórias para adolescentes. Eu já abri o leque, saindo só do gênero infantil. Como é o processo criativo para a construção das suas obras? Olha, quando eu trabalhei com saúde mental, com criança especial,
durante todo o tempo que eu atuei como assistente social. E muitas das histórias, elas obviamente têm a ver com este cotidiano que eu vivia. Então eu tenho uma história que fala de uma criança especial, né? Tem outra história que fala da importância da família, a outra história que fala da importância de você responder à criança toda vez, porque a criança tem uma hora que ela faz tanta pergunta que você fala, meu Deus, vai fazer um pouco de pergunta para o seu pai. Mas são esses momentos importantes que vão fazer o desenvolvimento da criança intelectual e emocional ser desta ou daquela maneira. Então eu peguei muito essa minha vivência na saúde mental e as minhas histórias infantis, todas elas, obviamente, têm a influência, né, dos assuntos, dos problemas que eu vivia e atendia, né, dos familiares na saúde mental. Por que você escolheu o gênero infanto-juvenil para suas obras? É uma pergunta difícil de responder. Eu penso que o escritor, ele sempre começa por um gênero, né? No meu caso, eu comecei pelo gênero infantil, provavelmente, né, porque eu não posso ter certeza, não sei te dizer, provavelmente pela minha vivência na saúde mental, e com os filhos, né, da criança que fala coisas engraçadinhas e que tem medo, e, enfim, aquele universo infantil tão complexo. Então eu acredito que possa ter sido por aí, né, que me veio a vontade de então falar com este público, né, inicialmente. Ao longo de toda essa minha vida de escritora, eu vou muito em escolas, né, creches, eu vou fazer contação de histórias. E nesse contato com a criança, comecei a perceber que muitas coisas ainda poderiam ser trabalhadas, poderiam ser colocadas em história infantil, porque ainda era muito... Eu comecei há 25, 30 anos atrás a escrever, então existiam, claro, já livros infantis, mas eram mais livros que vinham de fora, né, e eram traduzidos, e alguns outros escritores, que até hoje alguns ainda estão aí escrevendo, e são os que estão na linha de frente, né, pode-se falar assim. Então eu comecei a perceber que existia ainda uma necessidade de mais histórias, e histórias com outros contextos. E comecei a escrever, né, ter esse diálogo com a criança. E sempre foi muito bom, porque a criança é um serzinho que ela te traz muito conhecimento, né? É uma caixinha de surpresas. Você conta uma história achando que ela não vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Além dela conseguir entender o que você quis dizer, ela ainda te diz coisas que você não viu, mas que ela enxergou na história. Eu tenho uma história que é da Filó, e não vou contar rapidamente. A Filó é um personagem que vem para o Brasil, para descobrir o Brasil, né? Vem junto com as caravelas. E li a história para eles, tal. Aí uma menininha virou para mim e falou assim: não gostei da Filó. Falei, não, mas por que? Ela é tão, né, engraçadinha, ela fez tanta coisa boa, porque ela é muito desobediente. Então, assim, são sacadas que a criança tem e que depois é um momento de diálogo, de compreensão e de troca mesmo com essa criança para dizer, não, como é que foi isso para você? Por que ela é desobediente? Mas será que ela é desobediente? Então foi um diálogo muito legal com uma criança de 8 anos de idade que de repente viu algo na história que eu não tinha enxergado. Então é uma troca de conhecimento que não tem parâmetro. É só vivendo para você falar, nossa, que coisa extraordinária. Existe alguma obra sua que tenha te marcado por algum motivo especial? Essa é uma pergunta muito difícil, mas eu gosto, por exemplo, de Surpresa no Rodeio, que é uma história que tem a criança especial. Foi uma história que eu tive que fazer uma pesquisa. Eu trabalhava com psiquiatria, então, né, como assistente social. Então eu tive que conversar com o psiquiatra, né, com a psicóloga, com a equipe como um todo, para poder fazer o mais próximo possível da realidade, mas sem que fosse uma história
triste, que ficasse marcada de uma forma pesada para a criança. Então, eu penso que essa história, eu gosto muito dela por causa disto, né? É uma história muito leve, apesar do assunto, apesar de todo o contexto da história, ela acabou ficando uma história muito leve, porque tem um pônei, né? E a criança, os dois se tornam grandes amigos, e como na fantasia tudo fala, o pônei, logicamente, ele fala. E então esse diálogo foi bem interessante. O que te motivou a publicar obras em braille? O braille também entrou na minha vida meio que sem querer. Eu vim assistir uma palestra aqui na Câmara Municipal da Meire, que na época era superintendente do Provisão, fazendo um convite aos escritores que tivessem livros que pudessem permitir que passassem para o braille, para que a gráfica em braille fosse inaugurada aqui em São José dos Campos, no Provisão. E eu estava na plateia assistindo esta palestra dela, e quando ela terminou, eu me coloquei à disposição para entregar a obra Minguinho, que foi minha primeira obra, para que nós passássemos em braille. Como é uma obra que o texto é muito curto e a mensagem da história eu acho muito linda e é infantil, na hora a gente já fechou a parceria e fizemos, né, imprimimos o Minguinho em braille. Depois disto, nós ficamos pensando o que a gente pode fazer para fazer uma coleção onde a gente possa trabalhar as histórias infantis num livro em braille para que as crianças possam ter acesso, né, à leitura. As crianças que fazem acompanhamento no Provisão e crianças que não fazem acompanhamento no Provisão, mas que estão nas escolas, né? Tem bastante criança com deficiência visual nas escolas. Aí nós pensamos, então vamos fazer uma coleção. E o Minguinho, que foi o primeiro, ele vai ser um protagonista e vamos escolher um outro protagonista para trabalhar, para ser parceiro dele. E pensamos numa menina. Por que uma menina? Porque o Minguinho era um menino. E vamos colocar o nome dela de Vida. E essa personagem é cega. Então, todo esse contexto, ele foi pensado em se falando o dia a dia, as dificuldades, as angústias de uma pessoa cega, e ainda mais uma criança cega, que mal entende o mundo e de repente nem enxergar esse mundo com os nossos olhos, ela pode enxergar. É óbvio que hoje eu tenho o entendimento, felizmente, de que o cego, ele enxerga de outras formas. É frustrante, é mais difícil. Frustrante, eu não sei se eles se sentem frustrados por isso, mas mais difícil, com certeza é. Mas, quando nós começamos a fazer a coleção, ela teve um impacto muito positivo, porque nós pegamos esse personagem, a Vida, com 7 anos de idade. Então, os dois tinham 7 anos de idade. E essa história começa, eles primeiro se conhecendo num parque. Eu acho esse livro, o primeiro que nós fizemos, muito lindo, a história é muito linda. E depois nós fizemos vários outros, são 7 livros